Bom dia, irmãos. Hoje parece que o frio pegou a turma e o pessoal ficou em casa, né? Minha referência é a igreja católica. Quando eu passo pela igreja católica, o estacionamento assim, eu falei, o povo hoje resolveu ir para a igreja. Quando aqui é quase que a mesma coisa. Quando eu chego no caminho que eu vejo ali o estacionamento vazio, eu digo, pessoal, os católicos ficam dormindo, os presbiterianos quase que é a mesma coisa. O pessoal fala que o presbiteriano é um católico meio frio, então a ideia tem algumas similaridades. Mas bom dia, Deus abençoe. Um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vida. Os jovens estão aí, a turma está aí, tem gente viajando, muita gente viajando, mas graças a Deus nós estamos aqui. Só estou faltando luz aqui, Gustavo, para eu conseguir ler. Eu gosto de ler minha Bíblia, porque se ficar sem ler a Bíblia eu fico sem referência. Mateus capítulo 6. Amados irmãos, só para fazer um breve resumo para todos aqueles que estão aqui hoje, Jesus pregou o Sermão do Monte. No Sermão do Monte você vai encontrar basicamente 4 capítulos. Ele vai terminar 3 capítulos, 5, 6 e 7. Capítulo 8 já é a sessão das obras poderosas, quando Jesus começa a fazer os grandes feitos para demonstrar que Ele é Deus sobre todas as pessoas e sobre todas as circunstâncias. Mateus capítulo 8. Mas entre o capítulo 5 e o capítulo 8 são 3 pontos básicos do Sermão do Monte. No capítulo 5 ele desenvolve aquilo que nós chamamos de temas gerais. Ele falou sobre generalidades e, acima de tudo, ele falou sobre o relacionamento com a lei e o cumprimento da lei, o que a lei disse que deveria ser feito e agora o que ele diz como ponto fundamental do cristianismo. No capítulo 6, ele vai tratar de 4 temas apenas. 4 temas. Todos eles estão relacionados com a individualidade das pessoas. Como as pessoas pensam ou como as pessoas fazem. O primeiro é sobre a questão da bondade, das esmolas. O segundo é sobre a questão da oração. O terceiro é sobre a questão do jejum. E o quarto é sobre a questão da visão que nós temos de tesouro, de propriedade, de bens. Está relacionado, que vai ser o tema do sermão domingo que vem. No capítulo 7, em seguida, do livro de Mateus, Jesus vai trabalhar temas religiosos. Está relacionado com as religiões, falsos profetas, sinais dos tempos, pessoas que dizem que são e não são, etc. Os temas relacionados com a religiosidade da humanidade, com as decepções, com os escândalos, com os problemas, aqueles que trazem problemas para o cristianismo, estão no capítulo 7 em seguida. São os pontos relativos ao capítulo 7. E o objetivo do capítulo 1, eu penso que Jesus, eu não posso dizer que Jesus pensou exatamente assim, então eu penso, não que ele tenha pensado exatamente assim, mas no primeiro momento, Jesus trabalha a sua doutrina na relação com a lei, a sua doutrina e a lei, para mostrar que a doutrina de Cristo é superior à lei que estava em vigor, judaica ou qualquer código legal dos homens que venham a existir. No segundo momento, Jesus trabalha a questão de como as pessoas vivem internamente, a individualidade das pessoas, o que elas são nas suas intimidades, o que elas são sozinhas, o que elas são quando ninguém está por perto, o que elas são quando não há vigilância, quando não há pessoas, quando não há convívio, como elas tratam as questões desses temas pessoalmente, solitariamente, de forma individual. No terceiro momento, eu penso e entendo que Jesus trabalhou a questão da visão geral da religião para os homens, como os homens se enquadram dentro desse sistema religioso, as decepções, as tristezas, os problemas, tudo aquilo que está relacionado. A gente vai ver isso de forma muito especial no capítulo de número 7, que antes dele parar de falar e partir para a prática, que vem no capítulo 8 e 9 até o capítulo 10, quando ele vai chamar os discípulos e, consequentemente, a partir do capítulo 11, começam a acontecer os debates relacionados com as doutrinas de Cristo e as doutrinas dos homens, e, consequentemente, vamos ter as afirmações, a morte, a ressurreição e a determinação para que o Evangelho fosse pregado em toda a terra, que é a visão mais abrangente do livro de Mateus. Quando nós estudamos a doutrina de Cristo, dos motivos pelos quais as pessoas, os homens, ao longo dos séculos, é interessante apenas, eu sempre gosto de afirmar que nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, a igreja cristã foi muito focada na cristologia,
ou seja, o estudo da pessoa de Jesus, a doutrina de Jesus, o comportamento de Jesus. Aquela igreja que a gente ouve falar de igreja primitiva, de igreja boa, de igreja vencedora, de igreja que venceu Roma, de igreja que enfrentou a morte, de igreja que enfrentou o martírio, foi uma igreja que estudou muito a cristologia. E não a eclesiologia, que é o tema dos últimos dias, as organizações, os métodos, os grupos, as maneiras, o que as pessoas fazem, as aparências, a liturgia. Isso tudo tem a ver com a cristologia moderna, as pessoas preocupadas com uma estrutura de igreja, mas a estrutura da igreja, o fundamento é Cristo. Se ela não estiver fundada sobre Jesus, é prego, é tijolo, é ajuntamento, são processos que lá na frente não resultam em transformação de vidas, não resultam em salvação, não resultam em projetos de melhoria do ser, do homem, com o seu conhecimento do Evangelho. Chegamos ao capítulo 6. Jesus trabalhou a questão da lei, trabalhou muito a questão dos temas relacionados em Mateus capítulo 5, sobre a visão da lei, e você deve entender que alguém que prega quase que 2 vezes durante a vida, não tem todo domingo como nós temos aqui, Jesus foi muito simples e abordou temas em que eles gostariam que as pessoas aprendessem. Eu entendo que parte da essência do que ele disse no capítulo 5 é o seguinte: ou uma pessoa tem a lei no seu coração, ou ela não tem. A lei, ou ela está gravada no coração do homem e ele obedece por amor, a lei está lá dentro, ou a lei de Deus está lá dentro do coração, ou então ele vai ser uma coisa na aparência e vai ser outra completamente diferente do seu coração. E Deus vê o coração, Deus não vê como os homens, Deus vê o coração como ele vê perfeitamente. Então não adianta nesse sentido. Chegamos ao capítulo 6. No capítulo 6 ele trabalha em primeiro lugar a questão da bondade, a piedade. O apóstolo Paulo sempre disse que a piedade é fonte de lucro. A piedade sempre foi. A bondade das pessoas, a expressão de bondade. As pessoas fazem atos bondosos, uns para se salvarem, outros por ingratidão, mas sempre vai haver alguém. Outros não fazem porque acham que não devem fazer. Mas Jesus trabalha a questão da esmola. Como você é bondoso internamente? Como é a sua capacidade de bondade interna? Como é que você age bondosamente diante das pessoas, diante dos pobres, diante da necessidade? O que é que você é? Isso não é filosofia política, não é uma apresentação de um programa de governo para domar as pessoas, para dominar, para ter controle, para ter senhorio, para ganhar voto, para ganhar publicidade, para ganhar... Não, é como cada um trabalha essa questão no seu coração, na sua individualidade. Porque na verdade, ao longo da história, os pobres sempre estiveram nos grandes expulsos, e eu diria, e ausentes dos grandes orçamentos. Então esse é o tema, é como você coloca na sua vida, na sua pessoalidade, no seu dia a dia, esse lidar com essas questões. Jesus trabalha isso de forma muito especial. Em seguida, ele trabalhou a questão da oração, de como nós devemos orar. São temas, todos eles temas complexos e individuais. Quem é que existe? Eu tinha um amigo que ele dizia: Silberto, na igreja, no mundo não existe, nunca vai existir um termômetro que a pessoa passa assim e alguém tenha lá, essa pessoa é uma pessoa boa, essa pessoa é uma pessoa má. Não existe. Nunca vai existir um termômetro que vai dizer assim: essa oração foi ouvida, essa oração não foi ouvida. A gente tem casos de orações que foram ouvidas, orações a gente nunca sabe qual é a oração que é ouvida, que não é ouvida, que Deus ouviu, a que Deus não ouviu. A gente nunca vai saber qual foi o jejum que agradou a Deus e o jejum que não agradou a Deus. São individualidades entre as pessoas e Deus, sobre as quais a gente muitas vezes não pode nem falar, nem divulgar, porque não adianta, porque não há como aferir, não há como medir, não há como dizer. Na mensagem de hoje eu gostaria que nós pudéssemos ver essa questão do jejum, a questão do jejum. E antes que eu ler o texto, eu ainda quero fazer mais 2 colocações. Por que o jejum é tão importante na Bíblia? Por que ele é importante na Bíblia? Eu entendo que o jejum faz parte da disciplina para domar o corpo, para domar o ímpeto, para domar as forças, para domar a altivez, para domar muitas vezes a maneira como a pessoa vive.
Eu não sei quem já viu aqui, talvez alguns tenham vivido experiência, mas o primeiro dia de jejum é difícil, o segundo é muito difícil. No terceiro dia, a pessoa realmente está bem mansinha. Ela já não tem força para brigar, a pessoa fala, ela já não liga. Então, a palavra de Deus recomenda, a Bíblia recomenda, que o homem pratique, o cristão, até um certo ponto. Foram isso que fizeram as ordens eclesiásticas. Quando o mundo estava em um caos, quando a gente vive o caos da Idade Média, então surgiram as chamadas ordens eclesiásticas. O que eram as ordens eclesiásticas? Eram movimentos cujo objetivo era domar a indomabilidade das pessoas, a rebeldia das pessoas. E aí surgem primeiro aquelas pessoas que resolveram se afastar do mundo e viver nos desertos, que nós chamamos os ermitões. As primeiras ordens tinham a ver com o processo de disciplina do corpo, pessoas que se domavam para dizer ao corpo: você não é superior à alma, você não é superior ao espírito, você precisa ser domado, você não pode ser dominado. Consequentemente, depois vieram os franciscanos, dominicanos. E é interessante que você vai observar que a história da humanidade, a história moderna que nós temos hoje, tanto o catolicismo como o protestantismo, foram liderados e domados por dois monges que passaram por processos de disciplina terríveis. O primeiro deles, Gregório, quando cria a instituição que hoje é a Igreja Católica, ele cria dentro de um processo de disciplina rígida, porque ele viveu sobre essa disciplina, ele foi monge. Então ele cria a hierarquia, o domínio, o controle, as coisas. Eu sempre gosto de falar que uma vez eu comprei um carro, eu não sabia que o carro era da igreja, fui na agência, comprei um carro, não sabia que era da Igreja Católica. Depois transferi o documento, fui lá na Diocese de Nazaré da Mata. Na Diocese de Nazaré da Mata estava a carta do Papa, autorizando o bispo, toda a documentação em plena ordem, muito arrumadinha, para mim poder fazer a transferência do carro. Para fazer a transferência do carro, tinha que pegar uma procuração do Papa, com a cópia da procuração do Papa, dizendo que aquele carro tinha a propriedade, o controle, a ordem, a organização. Gregório I, monge, resolve domar Roma, que estava cheia de miséria, de doenças, de enfermidades, estava vivendo ali o período da Idade Média, a invasão dos bárbaros. Cada um fazia o que queria, ele resolveu colocar ordem, criou o exército, botou ordem e construiu o grande império romano que a gente conhece aí, a história do passado. O segundo foi Lutero. Lutero também foi monge. Lutero também foi monge, disciplinado. E quando ele resolve enfrentar Roma, ele também enfrenta com a disciplina firme, cruel, de trabalho, de noites, de disciplina, de maneira de fazer as coisas. O apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Coríntios, dizendo que se alguém entra na carreira cristã e não se disciplina, às vezes corre o risco de não receber o prêmio, corre o risco de não ganhar o prêmio, porque o atleta se prepara para ganhar uma coroa corruptível. O atleta se doma para ganhar uma coroa que não tem valor espiritual, mas ele faz isso, e todos os dias ele treina e se habilita e se prepara para ganhar. Consequentemente, também o cristão precisa passar por isso. E, consequentemente, amados irmãos, nós estamos vendo uma era muito difícil, e a Bíblia chama esse tempo difícil dos últimos dias de Laos de Ceia, que significa o tempo do povo. O tempo que o povo haveria de fazer o que quer, o tempo que o povo haveria de fazer. Então hoje é muito difícil você controlar filhos, é muito difícil você controlar pessoas, é muito difícil você controlar uma série de ordens. Ainda existe alguma ordem em determinados pontos, mas na maioria das vezes as pessoas acham que realmente chegou a era da liberdade e elas podem fazer o que elas querem. Não existe respeito muitas vezes pelo mais velho, respeito pelo mais idoso, respeito pelo que tem mais tempo, respeito pelo mais experiente, respeito pelo que ganhou, respeito pelo que conquistou. As pessoas se acham no direito de serem absolutamente individualistas e fazerem o que elas bem querem. Laodiceia, tempo do governo do povo, tempo que o povo haveria de fazer conforme a própria palavra de Deus anunciou no livro de Apocalipse. Mas o próprio Apocalipse já disse que esse tempo não seria um tempo glorioso. Não seria um tempo de grande progresso, não seria um tempo de confusões, de detalhes. Então, enquanto se conquista por um lado, as perdas são enormes por outro lado.
Você tem um bem-estar um pouco melhor, uma conquista por um lado e perdas muito grandes. Chegamos ao ponto do jejum. Jesus entra na questão do jejum, ele está falando com os seus discípulos. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que existem mais de 30 referências ao jejum na Bíblia. Em primeiro lugar, você vai descobrir que esse jejum ele era usado em tempos muito difíceis, épocas de calamidades, guerras, pestes, pragas, mortandades. Quando a situação estava muito difícil, Deus mandava que a Israel fosse apregoado o jejum. Então nós estamos falando do jejum coletivo, jejum como comunidade. Infelizmente a igreja cristã no geral perdeu a prática do jejum. O calendário cristão, através da igreja católica, ainda relembra a Páscoa, ainda relembra a Quaresma. São épocas disso. Eu me lembro minha mãe como cristã, minha mãe passou períodos em que durante a Quaresma ela fazia os jejuns, ela não comia certos alimentos, ela tinha aquela disciplina, não é porque ela vinha, não era herança do catolicismo, é porque ela respeitava profundamente o calendário cristão, respeitava profundamente o tempo. Foi o tempo do sofrimento de Jesus, o tempo disso, que tem a ver com o catolicismo, mas nem tudo que vem do catolicismo é ruim. Nem tudo que a gente vê muitas vezes nas outras coisas são ruins. A gente tem que aprender os pontos que isso era do cristianismo básico. Isso vem muito antes de Gregório. Isso vem do segundo século. Isso vem do momento em que os cristãos fizeram os primeiros calendários para moldar o comportamento do cristianismo. Numa época que a igreja era muito cristológica. E consequentemente essas práticas vão mudando e vão chegando a outros pontos. Então você tinha um jejum coletivo. Israel tem vários momentos em que Israel estava em situações muito difíceis e Israel proclamava o jejum. Na Bíblia a gente conhece o mais famoso jejum da Bíblia, é o chamado jejum de Nínive. Quem é antigo aqui sabe, Deus mandou Jonas a Nínive e a mensagem de Jonas era: dentro de 40 dias Nínive será destruída. E o rei de Nínive apregoou um jejum, onde todos no reino deveriam ficar em jejum: homens, mulheres, adultos, crianças, animais, todos no reino deveriam viver aqueles dias de jejum, do trono até lá embaixo. E a Bíblia diz de forma clara, é a primeira vez em que a Bíblia diz que Deus ouviu o jejum e o clamor de uma nação não judaica completamente, e Deus ouviu o clamor de Nínive e viu o jejum deles, e Deus trouxe salvação a Nínive. Para quem lê a história de Nínive, eu costumo dizer que Leandro é nosso especialista no livro de Jonas. Para quem lê a história do livro de Jonas e ver a história de Nínive, você vai descobrir que por quase 70 anos Nínive viveu um novo período de prosperidade. Aí veio uma nova geração que pecou de novo e Deus manda um novo profeta. Dessa vez Deus manda Naum para dizer: uma vez eu perdoei, desta vez não tem mais perdão, Nínive será destruída. E consequentemente foi conforme a palavra do Senhor. Então você tem os jejuns coletivos que eram apregoados, mas você tinha os jejuns individuais, a prática pessoal, a disciplina pessoal. Então muitas vezes, de forma pessoal, eu preciso ter a minha disciplina cristã. A disciplina cristã envolve conhecer o Evangelho, que é o primeiro passo que a gente tem. Você vem muitas vezes do não conhecimento, mas depois você conhece o Evangelho, você se batiza, e depois que você passa pelo batismo, o próximo passo na vida cristã é o crescimento, é crescer como cristão, é crescer em conhecimento, é crescer em maturidade, é crescer na resistência ao mal, é crescer no bom comportamento, é crescer nas boas obras, é crescer na capacidade de pregar, é crescer na capacidade de ensinar, é crescer na capacidade de fazer o bem, é crescer como gente, é crescer como cristão, é ficar mais parecido com Jesus, é fortalecer o caráter, é preparar a vida para a frente, o que muita gente não faz, o que as pessoas muitas vezes não entendem, porque o relacionamento com o Evangelho não pode ser apenas um relacionamento utilitário.
aquele relacionamento onde você veio para o Evangelho com medo do inferno. E esse é o ponto, isso é uma forma. A pessoa, o pastor prega que vai, quem morrer, vai para o inferno. E a pessoa, quem não quer ir para o inferno? Eu quero, ninguém quer. Então isso é utilitário, mas não é esse o ponto. Aí o outro prega, não, porque você vai ter prosperidade no Evangelho, a salvação é isso, é aquilo, é casa nova, é isso, conquistou isso, é bom, mas eu também quero. Aí vão tirando a essência do Evangelho. A gente vai ver isso no capítulo 7. Vai se fugir da essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é: Jesus Cristo veio para salvar o perdido. A pessoa que está perdida, ela aceita a salvação porque ela reconhece o seu estado de perdição. E ao reconhecer o estado de perdição, ela vai para o Evangelho. Ela sabe que o único caminho, a única verdade, a única vida é o Evangelho. E consequentemente ele vem para o Evangelho. Mas quando ele vem para o Evangelho, ele aprende uma determinadas coisas. Domingo que vem nós vamos ver um pouco sobre isso, sobre propriedade, porque isso é um problema desde que começou o cristianismo, antes de Gregório, porque a Bíblia fala que nós não podemos, onde está o tesouro, está o nosso coração. Você não deve juntar tesouros na terra, mas o povo mais rico da terra são os protestantes. Principalmente os protestantes, 800 milhões de protestantes que tem no mundo, detêm quase 70, 80% da riqueza mundial. Se você começar a pesquisar sobre isso, você vai descobrir sobre isso. São eles que conquistam por causa da disciplina. Porque são disciplinados naquilo que fazem, são disciplinados na maneira de viver. São disciplinados na maneira de agir, aprendem a trabalhar, aprendem os princípios de não dar trabalho a ninguém. Juntam, economizam, guardam, e no final das contas estão aí para provar isso, relacionado paralelamente ao lado dos judeus. Vamos ler juntos o texto de hoje, amados irmãos. E Jesus está falando do segundo ponto do jejum, que não é o jejum coletivo, é o jejum individual. Vamos ler todos juntos que quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus ossos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mas o teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Existe duas vezes Jesus fala sobre esse fazer em secreto e ser recompensado publicamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o jejum? O que é o jejum? Jejum é a total retirada de alimentação. Tem gente que está fazendo jejum, faz jejum de chocolate. Isso é jejum de gente chique. Tirei jejum de chocolate. Estou fazendo jejum de fine. Eu vou fazer um jejum de Coca-Cola. Para mim já é duro, mas é jejum. Então jejum de Coca-Cola. Então tudo isso. Outro vou fazer. Aí faz o jejum de Coca-Cola, mas toma a mesma quantidade de Fanta. Não é isso que a Bíblia. Vamos ser simples e bíblico. Jejum é jejum. Amanheceu o dia. Tem gente que tem dois tipos de jejum básico no cristianismo. A gente chama de jejum com água e jejum sem água. E tem um terceiro tipo de jejum que a gente chama de jejum a pão e água. A pessoa só come pão e água. Geralmente era considerado jejum no nível de Israel. Tem gente assim, eu faço jejum de 3 horas. Não é bem bíblico, isso pode ser até do reloginho aí, mas jejum de 3 horas, de 2 horas, de 4 horas, isso não existe. Geralmente o jejum bíblico ele era considerado das 6 da tarde às outras 6 da tarde. Isso era um jejum bíblico do passado de um dia. De 3 dias havia jejum de um dia, de 3 dias e de 7 dias. Você imagina no 7º dia os meninos já estavam gritando com a mãe: mãe, eu estou morrendo. Imagina o sofrimento, aquela coisa toda. Então Israel, coletivamente, Israel fez muito jejum de 3 dias. Porque hoje, se você deixar um dia sem comer, a mãe já mata o marido porque está matando o menino de fome, já está inventando uma coisa, o menino não aprende a jejuar, não morre. Está provado, até 72 horas ele escapa, o bichinho escapa, ele fica fraquinho, chora, vira, mas morrer por jejuar 3 dias, isso não acontece. Então são pontos da disciplina que faziam parte do velho cristianismo. Faziam parte do velho cristianismo, ensinar o menino a ficar fraco, ensinar a família. O rei de Nínive botou do trono até os animais, o boi, a vaca, o jumento, tudo que tinha lá. Imagina com 3 dias. Você já viu o animal com 3 dias como é que fica? Não. Fica no curral, fica perto do curral para tu ver animal comendo, cabrito perto do bode. A ovelha não, a ovelha é mansinha, a ovelha é um animal fantástico. Mas bota perto do bode, bota perto do porco, 3 dias sem comer para você ver o que é que ele faz. Então quem morou na roça tem essa visão. Então você tem o jejum. Então o jejum era essa prática
de tirar a alimentação por um determinado período. Na Bíblia acontece geralmente por 24 horas, com água ou sem água. Aí tem gente que fala, eu tenho remédio. Se você tem remédio, não faz. Se toma remédio, não tenta fazer. Cada um sabe as suas individualidades. É você e Deus. Você e Deus. Agora, uma coisa é o jejum bíblico, outra coisa é o jejum não bíblico. Uma coisa é eu dizer para você o que é bíblico, outra coisa é inventar. Não, faz um jejumzinho de 3 horas, faz um de 2 horas, tem um chocolate, o que você gosta. Aí tira o que você gosta. Não, isso não é jejum, isso é, como dizia minha mãe, isso é um pequeno voto. Ali é um voto que você tirou a Coca-Cola uma semana, eu tirei a Coca-Cola uma semana, então isso eu fiz um voto. Não fala que é jejum, mas tomou Fanta, tomou água, tomou não sei o que lá, limonada, suco de laranja, rapadura, comeu do outro lado, né? Essa história toda, esse detalhe vai acontecer. Mas esse é o ponto que é o jejum. O segundo ponto que a gente tem no texto é que a Bíblia diz que, apesar do jejum, você tem que ter cuidado para não se mostrar abatido. Lavar o rosto, tomar banho, né? E não ficar com a carapuça espalhada. O que está acontecendo? Não, jejuando. Essa é a história. Jesus fala isso. Esse é o ponto fundamental. E a Bíblia diz que Deus que vê em secreto recompensará. Na minha casa, na casa de minha mãe e de meu pai, onde eu vivia em Souza, teve um jejum que marcou muito minha vida, eu e minha mãe. Eu já contei essa história algumas vezes e eu sempre gosto de contar quando eu falo de livramento. Se eu não me engano, devia ser, foi na seca de 79 e 84, eu não me lembro qual precisamente foi o ano. A situação estava muito, muito difícil. Eu me lembro que minha mãe chegou e fez a feira. Minha mãe sabia as doses diárias ali, o arrozinho, o feijão, a sardinha, alguma coisa pequenininha, um suquinho, a gente chamava que suco, botava ali para tomar. Eu nunca me esqueço que um dia minha mãe falou, esse mês a comida não vai dar. De alguma maneira ela errou. Está faltando comida para uma semana. Nunca me esqueço disso. Está faltando comida para uma semana. Vai faltar comida para uma semana. Minha mãe me chamou, eu era o filho mais velho. Falou, eu e você, nós vamos jejuar e vamos deixar a comida para os menores. Quem assistiu o filme O Menino que Descobriu o Vento? Dá uma lida no filme. Conheço aquilo. Na nossa casa não era tão pobre, não era uma vida tão pobre, mas eu conheço aquilo ali de perto. Eu sei o que é aquilo. Se assistir o filme ali, você vai entender o que é isso. Você vai ver o que é disciplina dentro de casa para segurar a história do menino. Uma história linda. Eu e meu irmão, a gente assistiu, ele te trocou um monte de zap, um monte de mensagem. Então temos que ajudar os mais novos, segurar os mais novos. Naquela semana foi interessante. Naquela semana aconteceram 2 coisas que não estavam no programa. Uma delas, um tio meu, não sei porquê, de onde ele trouxe, não me lembro bem, chegou lá em casa com meio saco de feijão. Aquilo já foi um livramento espantoso. E alguém mandou uma galinha. Uma galinha na época de seca, na época daquela, não é muita coisa. Dá para você fazer caldo para comer 15 dias. Hoje o menino joga fora o osso, joga fora tudo, porque não sabe o que custa. Não sabe o que é, não tem visão de quem já passou, pega um pedacinho, pega um bifinho e joga fora. Mas uma galinha bem preparada, guardadinha para a família que está passando necessidade, uma semana vai o pé, outra vai a coxa, outra vai a asa, outra vai isso. Entendeu? Até quando chega no pescoço ainda dá festa. Então, esses são pontos que muitas vezes a gente esquece. Então, mas minha mãe, vamos jejuar. E a memória que eu tive daquela semana é que a semana de jejum foi uma semana de livramento. Foi uma semana de fartura. Foi uma semana de bênção. Deus ouviu. E a semana seguinte, aí começam as histórias, os livramentos. Então, muitas vezes na vida, nós passamos por dificuldades e aflições, como igreja. E para aqueles que já estão aqui na Bethesda há algum tempo, eu gosto desse cristianismo. Eu gosto do cristianismo que ora. Eu gosto do cristianismo das vigílias de oração. Eu gosto do cristianismo do jejum e da oração. Eu gosto do cristianismo que dá esmolas. Eu gosto do cristianismo que ajuda os pobres. Eu gosto do cristianismo que se faz presente. Eu gosto do cristianismo que contribui, que faz missão sacrificial, daquelas pessoas que têm compromisso com a vida, compromisso com a fé e que colocam esse compromisso da fé em todas as áreas da sua vida. E no meu entendimento, isso é viver mais próximo de Cristo, é viver mais próximo do cristianismo, e não simplesmente um cristianismo de consumo, onde eu tenho o consumo da boa qualidade, o consumo da boa mensagem, o consumo da boa música, o consumo do viver. É um cristianismo onde eu procuro, na essência, com todas as lutas, aflições e problemas da vida, viver intensamente, pedindo perdão onde cometo as iniquidades, os erros, buscando acertar onde se faz necessário. Quando jejuares, não vos mostreis
contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus ossos, para que aos homens pareça que jejuam. É verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, suja a cabeça, lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. A individualidade cristã marca a genuinidade cristã. O verdadeiro cristão, ele sabe quem ele é. O verdadeiro cristão, Deus sabe quem ele é. E para ser bem enfático, o verdadeiro cristão, até o diabo sabe quem ele é. O mundo conhece. Então, que nessa passagem pelo Sermão do Monte, nessa passagem pela palavra de Deus, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe. Domingo que vem ainda tem mais de domingo antes da Santa Ceia. Eu quero dizer que eu acho que no primeiro domingo de abril a igreja vai estar cheia. Não tem feriado, não tem isso. Santa Ceia, nós vamos fazer uma grande celebração, que é quase como se fosse a celebração da Páscoa. Vamos preparar um memorial para a Páscoa. E que Deus nos abençoe. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és o nosso Deus, a nossa rocha e a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou as práticas para domar o corpo, o ímpeto, a natureza altiva do corpo. E dentre elas o Senhor nos ensinou a jejuar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela bênção que o Senhor tem nos feito viver. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e a nossa rocha e a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está à nossa disposição, em texto, no WhatsApp, digital, em tela pequena, em tela grande, com leitura, sem leitura, em português, inglês, chinês, japonês. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de estar hoje aqui estudando o sermão que Jesus pregou ali do lado da sinagoga de Cafarnaum, para convidar aqueles que estavam ali para serem seus discípulos, para andarem com Ele. Obrigado porque até hoje Ele nos convida e nós não temos nem noção da grandeza desse convite, do tamanho, da dimensão desse processo. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Oramos e te agradecemos pela tua palavra, que é alimento para a alma, enquanto ela doma o corpo, ela doma a mente. Obrigado por esse dia. No nome de Jesus Cristo, o intermediário das nossas orações. Amém. Poder sentar, queridos.